Questão 85, galera. Um aplicativo instalado no celular de um ciclista Questão 85, galera. Um aplicativo instalado no celular de um ciclista informa de 10 em 10 minutos do passeio de bicicleta, o tempo acumulado T e a distância acumulada D em minutos e quilômetros. A tabela e o gráfico mostram os dados informados pelo aplicativo ao término de um passeio de 50 minutos. Quando o método estatístico do aplicativo identifica que o conjunto de pares ordenados TD se ajusta razoavelmente bem a uma reta, ele informa a sua equação, que no caso do conjunto de dados da tabela foi D igual a 0,311T mais 0,53. Então, olha só, a gente tem a tabela aí que informa, né, a distância a cada 10 minutos e a gente tem aí um gráfico com a reta que se aproxima aí desses pontos, ok? Analisando o gráfico, a equação e os 5 pares ordenados TD da tabela, observa-se que a equação de reta fornecida pelo aplicativo comete erros por superestimativa ou por subestimativa no cálculo de D, para cada um dos 5 valores de T. O menor erro por superestimativa de D, cometido pela equação fornecida em termos percentuais, foi D. Então, olha só, galera, o que ele tá falando aqui parece complicado, mas não é, tá? Ele tá falando que, dá uma olhada aqui no gráfico, essa equação da reta que o aplicativo fornece comete erros. E a gente consegue ver isso claramente, porque vejam que os pontos não estão exatamente em cima da reta. Essa reta se aproxima desses pontos, mas eles não pertencem exatamente a essa reta. Então, a gente percebe aí que tem erros, né? Esse erro pode ser por superestimativa ou por subestimativa. Vejam só, para alguns pontos, a reta tá dando um valor maior do que esse ponto. E outros, ela dá um valor menor, tá? Os que ela dá um valor maior, seria um erro por superestimativa. E onde ela dá um valor menor, seria um erro por subestimativa, ok? É isso que ele tá dizendo. Ele quer saber o menor erro por superestimativa, e ele quer isso em porcentagem, né? A gente tá vendo aqui em termos percentuais. Então, menor erro por superestimativa. Então, eu tenho que ver para qual desses pontos a reta fornece um valor que é maior do que o da tabela, superestimativa, então a reta tem que fornecer um valor maior do que o da tabela. E aí eu vou ver qual que é o menor desses erros e vou calcular quanto que ele é em porcentagem, tá? Bom, olhando o gráfico, dá pra gente ter uma ideia aí de quais pontos estão... para quais pontos, né, o erro tá sendo por superestimativa e quais que estão sendo por subestimativa. Dá pra gente ter uma ideia olhando o gráfico. Mas eu vou calcular ponto a ponto pra gente ter certeza, tá bom? Então, olha só, não é um cálculo complicado. A gente vai pegar essa equação de reta que o exercício deu. Então, é D 0,311T mais 0,53. E aí, a gente vai substituir o tempo, tá? Então, olha só. Para T igual a 10, como é que vai ficar isso daqui? D igual a 0,311 vezes 10 mais 0,53, tá? Então, eu vou substituir o T pelo tempo em questão. Aqui, galera, vai dar 3,11 mais 0,53, que é 3,64, tá? Vou deixar aqui o valor, depois a gente analisa, tá bom? T igual a 20, 0,311 vezes 20, mais 0,53. 0,311 vezes 20 vai dar 6,22, mais 0,53, 6,75. T igual a 30, 0,311 vezes 30, mais 0,53. Tá vendo que a gente perde um tempinho aqui, mas não é tanto assim, tá? Mas é o que eu falei, eu tô calculando um por um pra gente poder ter certeza, mas dá pra gente ter uma ideia, assim, já do que a gente realmente precisa calcular, né? Não precisariam ser todos, dando uma olhadinha aqui no gráfico, tá?
t igual a 40. Aqui vai ficar 12,44. Mais 0,53, 12,97 e t igual a 50. Vai ser 15,55 mais 0,53, que vai dar 16,08, tá? Olha só, primeira coisa que a gente vai ver aqui é quais valores para quais valores a reta cometeu erro por superestimativa, tá? Ou seja, quais valores que estão mais altos do que os valores da tabela. Esse primeiro, 3,64, compara ele com o 3,7, tá? Ele tá menor, então esse erro foi por subestimativa. O 6,75, compara ele com o 7, tá menor, foi subestimativa. O 9,1, olha só, tá maior. Esse aqui foi um erro por superestimativa, tá? Então, esse aqui é um dos que a gente vai analisar. O 12,97 tá menor do que o 13,5, então foi um erro por subestimativa. O 16,08 tá maior que o 16, então foi um erro por superestimativa, tá? Então, esses dois aqui, ó, o 30 e o 50, né, t igual a 30 e t igual a 50, são os que a gente tem que olhar. Vamos só dar uma olhadinha aqui no gráfico, ó. T igual a 30 é esse aqui que eu vou circular agora no gráfico, t igual a 50 é esse daqui. Olha só, o t igual a 10, ele tá muito próximo da reta, né? Tá um pouco difícil da gente ver aqui pelo gráfico se ele tá mais pra cima ou mais pra baixo da reta. Então, ele poderia gerar uma confusão aqui se a gente fosse olhar direto pelo gráfico. O t igual a 20, dá pra ver aqui que ele tá, o pontinho tá um pouco mais alto do que a reta, né? Então, aqui a reta errou por subestimativa. O 40 também dá pra gente ver, ó. O 30, claramente o ponto tá abaixo da reta, então a reta tá acima, né? Superestimativa. E o t igual a 50 também tá muito próximo, tá um pouquinho difícil de ver. Então, é o que eu disse, pelo gráfico a gente consegue ter uma ideia aqui de quais poderiam ser esses pontos, mas a gente não consegue ter a certeza, né? Bom, beleza. Vou calcular essas duas porcentagens pra gente ver qual que dá um valor menor, porque ele quer o menor erro. Vou fazer aqui no cantinho. Então, olha só, o 9,86. Eu vou fazer 9,86 menos o 9,1, que é o valor da tabela, pra gente ver o quanto que foi a mais, tá? Isso em comparação com o 9,1. Eu quero saber que porcentagem que esse valor sobressalente, né, representa do 9,1. Então, aqui vai dar 0,76. 0,76 é que porcentagem de 9,1? Isso dá 0,08. Isso significa que é 8%, tá? Multiplica por 100 aqui para passar para porcentagem. 8%. O outro valor, que é o 16,08. Subtrai de 16 e isso em comparação com o 16, que é o valor da tabela. Aqui vai dar 0,08 de 16. Então, 0,08 representa que porcentagem de 16? Isso dá 0,005. Multiplica por 100, 0,5%. Então, esse é o menor erro, né? É esse daqui que é a nossa resposta. Então, é 0,5% que é a alternativa D. Ok, galera? Não é um exercício difícil, né? Tá vendo que não tem nenhum cálculo aqui muito complexo. É um exercício que é um pouquinho trabalhoso, então a gente gasta um tempinho nele aqui para conseguir ter certeza do valor. Ele pode até, talvez, ter assustado, né, à primeira vista, porque é um problema de regressão linear aqui, a gente tem... parece ser um pouco complexo, mas na verdade é mais uma questão do trabalho na resolução do que da complexidade em si, tá? Então é isso, galerinha. Deixa o seu like, ok? E obrigada, até o próximo vídeo.